A paz do Senhor, irmãos. Tenho mais uma mensagem aqui para levar para o coração dos irmãos. O Senhor colocou no meu coração essa mensagem. Estava lendo a Bíblia, estava lendo o livro de Juízes, e no capítulo 6, o livro me chamou a atenção sobre o chamado de Gideão. A Bíblia diz que então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Então, para entender esse texto, nós devemos entender também o contexto do texto, porque Gideão aqui, ele estava numa situação em que ele estava lavando trigo no lagar, e a Bíblia diz que os midianitas subiam como um só povo. Foram três povos: os filisteus, os povos do Oriente e os midianitas. Subiam como um só povo e atacava a lavoura de Israel, saqueava as suas ovelhas, não deixando nada. Então Gideão, ele teve essa estratégia de lavar o trigo, peneirar o trigo num lagar. E quando isso está acontecendo, o anjo vai e aparece para Gideão e chama ele de varão valoroso. Mas a resposta de Gideão é que muitas vezes é a nossa resposta também. Quando temos um chamado especial, quando Deus nos chama para uma obra, para fazer a sua vontade, quando Deus tem algo conosco, e nesse chamado, muitas vezes nós nos sentimos inferior, nos achamos pequenos. E olha o que Gideão responde. Ele responde para o anjo: "Ai de mim, quem sou eu para levar o povo de Israel, se minha família é menor das tribos? Eu sou da menor das tribos, da tribo de Manassés, e da casa de meu pai eu também sou o menor." Então Gideão se sentia inferior, mas Deus olhava para Gideão e via Gideão de outra maneira, porque nós nos vemos de uma maneira, mas Deus nos olha de outra maneira. Quando Deus nos chama para um chamado, para um projeto, para uma obra, Ele já enxerga esse projeto pronto, esse chamado já todo arquitetado. Ele já arquitetou tudo, já planejou tudo. E nós olhamos para as circunstâncias, e Gideão estava olhando para a circunstância dele, daquele momento que ele estava vivendo. Então a Bíblia diz que Deus chama Gideão, dizendo a ele que ele iria libertar o povo de Israel desses três povos, desses três reinos que saqueavam Israel. Bom, realmente, um homem sozinho libertar um povo de um exército numeroso como esse, praticamente impossível se não for a mão de Deus com ele. E a Bíblia vai dizer que Gideão primeiro faz um teste, ele começa a testar, ele prova a Deus. Provar não é pecado, pecado é tentar ao Senhor. Ele não tenta, ele prova ao Senhor. Ele fala: "Senhor, se Tu é comigo, se eu hei de libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas, vou fazer um propósito com o Senhor. Colocarei um novelo de lã sobre a relva, e há de ser que pela manhã só o novelo vai estar molhado e toda a relva estará seca." E a Bíblia diz que quando chega pela manhã, ele aperta o novelo de lã e espreme um copo d'água, e toda a terra estava seca. Aí ele falou: "Senhor, permita-me fazer mais um teste. Permita de novo fazer mais uma prova. Se o Senhor realmente me chamou para esse chamado, se realmente eu estou capacitado para fazer essa obra, permita-me mais uma vez fazer esse teste. Só a relva do campo vai estar molhada, mas o novelo vai estar seco." E pela manhã ele se levanta, ele espreme o novelo de lã, não havia água alguma, e toda a relva, todo o matinho estava molhado pelo orvalho do céu. Então, meus irmãos, Deus provando para Gideão a importância dele. E é assim na nossa vida também. Muitas vezes Deus nos chama para um propósito, para uma obra, nós nos sentimos inferiores, pequenos, mas olha, Deus chama sempre o pequeno para uma grande obra. Deus, nesse momento, está falando com alguém que talvez você não dê muito valor
ou você não deu muito valor a si mesmo, ou você acha que você não é capaz, mas Deus está dizendo para você que você é varão valoroso, você é varoa valorosa. E Deus ainda faz mais um pequeno gesto com Gideão, que é para poder comprovar realmente o chamado dele. Fala assim, se você ainda duvida que eu sou contigo e que eu hei de livrar Israel das mãos dos midianitas, desce até o arraial dos midianitas e você vai ver o que as sentinelas conversam. E a Bíblia diz que Gideão desce até o arraial e ouve um sentinela conversando com o outro. E um fala para o outro assim, olha, eis que eu tive um sonho. Vi um pão cevado que descia do céu, dava sobre o arraial dos medianitas e destruía todo o arraial. Aí o outro fala assim, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão e o Deus de Israel, que vai destruir os midianitas. Olha só, o Senhor fez com que ele soubesse pela boca dos inimigos o chamado dele e o que iria acontecer. Então Gideão é chamado para essa grande obra. Mas o nosso problema é quando nós somos chamados, nós achamos que vamos vencer com força, com o nosso braço, com muita gente. Mas não é bem assim. Gideão, quando convoca todos os povos ali ao redor, a Bíblia vai dizer que Gideão consegue juntar 32 mil homens. E o Senhor olha para Gideão e fala assim, olha Gideão, para que esse povo não diga que foi a sua carne, que foi pela sua força que eles venceram, tem muita gente contigo. Peça para que os covardes e medrosos voltem para sua casa. Aí começa o problema de Gideão ainda mais se agravar. Se Gideão já achava que 32 mil era pouco, a Bíblia diz que 22 mil voltam. Ficam só 10 mil com Gideão. Aí Deus fala assim, ainda é muita gente, Gideão, que está contigo. Desce até o ribeiro e lá os povoarei. Aquele que descer, beber água no ribeiro e lamber como cão, porás à parte. Aquele que se dobrar para beber água, porás à parte também. E a Bíblia diz que 9.700 foram reprovados, só 300 foram aprovados. Só 300 levavam a água até a boca com a mão e lambia como cão. Aqui é toda uma estratégia, porque aqueles 9.700, na verdade, eles iriam cair prostrados na hora que fossem para a guerra. A maneira como eles dobraram os joelhos, se prostraram para beber a água, denunciaram a eles que eles não estavam aprovados para esse chamado, junto com Gideão. Então, de 300 foram escolhidos para poder ir fazer essa grande obra. E Deus diz mais a Gideão, olha, você vai derrotar todo esse exército como se fora um só homem. E a Bíblia vai nos dizer que com 300, Gideão faz três pelotões de 100. Tocha acesa na mão, buzina na outra. E a Bíblia vai dizer que eles rodeiam o arraial dos midianitas. E a Bíblia vai dizer que eles gritam pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. E um midianita vira a espada contra o outro. E a Bíblia vai dizer que Deus derrota todo aquele exército naquele dia. Bom, meus irmãos, um grande chamado. Ele mesmo não acreditava na obra, mas quem pelejou por ele foi o Senhor. E assim também você, quando é chamado para a obra, há de se entender que quem vai à frente é o Senhor. Você tem um chamado, então você não tem que se preocupar em tentar usar a sua força, o seu braço, ou o seu conhecimento, ou a sua técnica, porque é Deus que vai te usar. É Deus que vai fazer a obra. Você vai ser apenas um instrumento nas mãos de Deus, igual Gideão foi. Bom, mas a Bíblia vai dizer mais adiante ainda que abaixo a autoestima de Gideão era muito grande, porque nós vemos ali mais à frente que o povo de Israel, após ter sido libertado dos midianitas, querem fazer de Gideão rei. Gideão fala para o povo assim, olha, eu não serei rei, não reinarei sobre vós, olha só, e nem tampouco meus filhos vão reinar sobre vós.
Então ali, Gideão praticamente acabou lançando o quê? Uma palavra de maldição. Nem ele iria reinar e nem seus filhos, quer dizer, a sua descendência iria reinar. E a Bíblia vai nos dizer que Gideão tinha cerca de 70 filhos. 71 com Jotão, que era o mais moço, mas tinha 70, porque ele tinha muitas mulheres. Mas a Bíblia vai dizer também que Gideão tinha um filho com uma concubina, uma serva chamada Abimeleque. Abimeleque, ele era terrível. E a Bíblia vai dizer que quando Abimeleque fica sabendo que Gideão não quis entrar no propósito de Deus, que era reinar sobre Israel, Abimeleque vai, reúne todos aqueles filhos de Gideão e diz para eles assim: olha, fala com Israel, o que eles querem? Que 70 reinem sobre eles ou que só um reine sobre eles? E a palavra nos diz que eles foram perguntar ao povo de Israel, o povo disse que só um reine sobre nós. Que coisa terrível. A Bíblia diz que Abimeleque, ele era sutil. Ele engana aqueles irmãos dele, leva até uma pedra e ali ele mata os 70 filhos de Gideão. Jotão foge. E no capítulo 9 de Juízes, é onde Jotão, do Monte Gerizim, lança a parábola. Ele diz que as árvores convidaram o espinheiro para reinar. Quando ele fala assim, as árvores primeiro convidam quem? Convidam a oliveira para reinar. A oliveira não quis. Depois convida também a videira. A videira também não quer reinar sobre as árvores. E é terrível porque quando nós vemos isso, nós vemos que ele está lançando essa parábola sobre o Monte Gerizim. O Monte Gerizim é o monte onde Moisés, com as mãos erguidas, lançava a bênção, o povo ia passando ali abençoando o povo. E aqui nesse texto, nós identificamos claramente quem é Abimeleque, quem é a oliveira, quem é a videira e quem são as árvores. As árvores são os homens. A oliveira, claramente, a Bíblia mesmo se explica, é Gideão que foi convidado para reinar. Como Gideão não quis reinar e disse que nem os filhos iriam reinar, a videira seria seus filhos. Mas o que acontece aqui? Abimeleque, ele é o espinheiro. Quando Jotão lança essa parábola, ele diz que as árvores convidaram, mas eles não quiseram. Então o espinheiro se convidou para reinar no lugar delas, no lugar da oliveira e no lugar da videira. Então ele fala assim, que saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Aqui também nós identificamos claramente o espinheiro sendo Abimeleque, os cedros do Líbano seriam os siquemitas, os povos de Siquém. Porque a Bíblia vai nos dizer que depois que Abimeleque começa a reinar, esses povos, eles começam a não concordar com o reinado de Abimeleque. Então eles se reuniram na torre, e Abimeleque leva toras nos seus ombros, pede aos homens para que levem com ele também, e tacam fogo naquela torre, matando todos aqueles siquemitas, aquele povo de Siquém, que tinha se reunido naquele lugar. Então essa palavra de Jotão, filho de Gideão, ela vai se cumprir, porque realmente sai fogo de Abimeleque, que é o espinheiro, e incendeia os cedros do Líbano, que é o povo de Siquém, os siquemitas. Então, meus irmãos, consequências trágicas terríveis aconteceram. Tudo porque um homem que é chamado com um propósito especial, não era só ele libertar o povo de Israel. Fica claro aqui que o povo queria que ele reinasse sobre esse povo, que são as árvores, mas ele não quis. E às vezes Deus nos leva a lugar, começa com uma obra, chama para um chamado pequeno e depois nos leva a um chamado muito maior. Nós temos que estar atentos a isso, para que seja bênção na nossa vida. E também, o que me chama a atenção também, é que tivemos um Gideão
que se propôs a reinar sobre o povo brasileiro, mas fraudosamente esse Gideão foi tirado e foi colocado lá no lugar dele um Abimeleque, um espinheiro, para reinar sobre a nossa nação. Então agora o que temos que fazer? Orar para Deus ter misericórdia, para que esse espinheiro não venha abrasar os cedros do Líbano, como Abimeleque fez com o povo de Siquém. Meus irmãos, quando nós somos chamados, quando Deus tem um propósito na nossa vida, nós temos que confiar somente em Deus. Esquecer que nós somos os menores, da casa do nosso Pai, porque quando Deus chama, Deus vê potencial na nossa vida, e foi isso que Deus viu em Gideão. Então eu quero dizer aos irmãos que fiquem firmes no propósito para o qual o Senhor chamou os irmãos. Se Deus te chamou para uma obra, faça ela, mas faça com firmeza, não desista, vá até o fim, porque nessa obra, nessa guerra, o Senhor que guerreia por vocês. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida dos irmãos, que tenham uma vida abençoada. Estou aqui com a minha esposa, Cristina Barreto, ela está aqui ao meu lado, ela sempre me ajuda nas gravações, né? Ela não está aqui no vídeo, mas está aqui ao meu lado aqui, contribuindo, tá bom, meus irmãos? A minha oração é essa, que Deus abençoe a vida dos irmãos e que fique firme no propósito para o qual os irmãos são chamados, cada um no seu propósito, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor.